Salve Maria Puríssima! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Semana Mariana e com a temática bem proposital, para esse tema que nós estamos vivendo, esse tema que é Nossa Senhora na Quaresma, Nossa Senhora nos livra das tentações. Então sejam muito bem-vindos, é com muita alegria que nós iniciamos aqui mais uma série desta Semana Mariana, mais uma edição da nossa Semana Mariana. Então eu quero me apresentar para você, eu me chamo Hélio Maria, eu sou missionário católico já há 19 anos, graças a Deus, e tenho ensinado muitas pessoas a conhecer mais quem é Nossa Senhora, através de pregação, formação, de aulas, enfim. E esse também é o nosso intuito aqui. Estou aí há 19 anos nesta missão, tenho viajado o Brasil, além do Brasil, pregando retiro, congresso mariano, Tive a graça de estar nos Estados Unidos, convite para outros países e também estarei com você durante esses 3 dias da Semana Mariana, te conduzindo para que você possa ter aí uma experiência com a nossa querida mãe, que é a Virgem Maria. Eu sou fundador também de uma comunidade de aliança chamada Comunidade Missionária Mariana e sou também fundador de uma escola de Mariologia, que nós demos o nome para essa escola de Escola da Imaculada e que, se Deus quiser, muito em breve vai ser uma das maiores escolas de Mariologia aqui no nosso país. Com a graça de Deus, nós vamos alcançar este objetivo. Então, eu quero falar para você qual é o objetivo da nossa Semana Mariana, Qual é o objetivo deste evento que aqui nós estamos realizando. O objetivo deste evento é fazer com que você aprenda a conhecer e amar ainda mais Nossa Senhora, Esse é o objetivo aí do nosso evento. E também o objetivo da nossa aula de hoje é fazer com que nós possamos aprender com Nossa Senhora como viver bem a nossa quaresma, como que Nossa Senhora pode nos ensinar também a vencer as tentações, a colocar em prática toda esta temática que nos é proposto no tempo da quaresma. Então, como Nossa Senhora pode nos influenciar, nos ajudar a gente vencer as tentações do inimigo, enfim, toda essa realidade aí proposta pela quaresma. Então, eu tenho certeza que vai ser um assunto aí novo, não é falado muito de Nossa Senhora dentro da perspectiva da quaresma. Então nós vamos tocar um pouco nesse assunto, como que será que foi para Nossa Senhora viver esse período aí da quaresma, como que foi, Ela foi tentada também, existe aí uma tentação, a gente vê que Jesus foi tentado, pelo demônio ali durante os 40 dias de deserto. Será que Nossa Senhora também passou por estas tentações, Ela ajudou o nosso Senhor Jesus Cristo durante esse tempo, Então, eu posso pedir a ajuda de Nossa Senhora nesse período da quaresma, eu posso rezar a ela, como rezar a ela. Então, são esses aspectos que nós queremos trazer aí para a nossa aula de hoje, O meu papel, então, durante esta Semana Mariana é te educar, te conduzir para mais perto de Nossa Senhora. Somente desta forma nós vamos poder crescer na nossa intimidade com ela. Isso se dá através deste conhecimento. Quanto mais a gente conhece Nossa Senhora, mais nós iremos amar a Virgem Maria e mais também nós iremos ter esta intimidade com ela. Então é muito necessário, já no início da nossa aula aqui, você abra o seu coração e deixa, de fato, o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, na tua alma, para que o objetivo da Semana Mariana ele seja concretizado.
Então, para isso, eu queria pedir para que os senhores pudessem compartilhar, né? É muito importante a sua participação para que você possa compartilhar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estejam passando por alguma luta, por alguma dificuldade, né? Seja na vida espiritual, familiar, né? Na vida afetiva, enfim, na vida financeira. Então, quantas pessoas que você conhece que poderia estar aqui, né, na Semana Mariana, que na verdade precisa da Semana Mariana, precisa deste conteúdo que vai ser entregue aqui durante esses 3 dias. Então, você pode participar desta forma, compartilhando, né? Você acaba beneficiando uma pessoa que às vezes está aí aflita, angustiada, e ao receber o teu link, né, o compartilhamento que você vai fazer agora, isso pode ser um divisor de águas na vida desta pessoa. Então, aperte aí no compartilhar, copie o link e manda para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, aí nos grupos das redes sociais que você participa, convidando para que mais pessoas estejam aqui conosco nesta Semana Mariana. É importante também, além do seu compartilhamento, você deixar o seu like, né? Quando você deixa o like, não sei se você sabe, mas o YouTube entende, né, que o conteúdo é relevante, que as pessoas estão gostando do conteúdo e aí acaba entregando também, né, acaba entregando o conteúdo para mais pessoas, né? É um evento gratuito, né? Tem todo um gasto muito grande para mim e também para a minha equipe. E a única coisa que nós pedimos para você como contribuição é que você compartilhe, é com que você também deixe aí o seu like, tá bom? Para que o YouTube possa sim entregar este conteúdo para mais pessoas. Eu quero pedir então agora aos senhores que deixem aí nos comentários, né, a sua intenção. Coloca aí o nome de uma pessoa que você gostaria que fosse agraciado por Deus pela intercessão da Virgem Maria, os seus pedidos, né? Qual é a intenção que você carrega hoje no coração? Coloca para mim aí nos comentários que nós vamos rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, entregando todas essas intenções que nós carregamos, né? É muito importante a gente rezar, né? Entregar para Deus, porque a oração ela torna possível aquilo que é impossível, né? Como diz uma canção aí cantada pelo nosso saudoso Monsenhor Jonas Abib, tudo pode ser mudado pela força da oração. Ainda mais quando esta oração é entregue a Deus pelas mãos da Virgem Maria, que é chamada pelos santos e pela Igreja de onipotência suplicante do céu. Então, coloque aí a sua intenção, o nome de alguém que você gostaria que nós rezássemos e vamos rezar juntos esse Pai Nosso, esta Ave Maria, entregando, né, todos esses pedidos, essas pessoas que é apresentada agora nos comentários, nós entregamos a Jesus pela intercessão de nossa querida Mãe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem aqui tem dificuldade com Nossa Senhora, escreve aí para nós também. Você tem dificuldade, né, com a Virgem Maria, dificuldade de se aproximar de Nossa Senhora, de se relacionar com Nossa Senhora.
de recorrer à Virgem Maria. Então, eu sei que muitos de nós católicos carregamos esta dificuldade, né, que nos impede de recorrer à Virgem Maria, que nos impede, então, de ter essa experiência com a Mãe de Deus. Você também passa por isso, né? Então, coloca para mim aí se você já passou por isso, tá? Isso pode ser fruto também, né, de algum trauma familiar. Já vi pessoas, atendi uma pessoa que uma vez ela chegou muito angustiada e falava assim para mim: Hélio Maria, por que não amo Nossa Senhora? Por que eu não consigo ter esta intimidade? Eu não consigo me aproximar da Virgem Maria? E aí aquela pessoa falava com muita dor no coração. Isso era muito notável. Foi quando eu perguntei então para ela: vem cá, como que é o seu contato com sua mãe? Aí as lágrimas correm, né? A pessoa disse: eu não tenho uma boa convivência com a minha mãe. Falei: aí está a resposta, porque você não consegue ter uma boa convivência, né, também com a Virgem Maria. Então é necessário a gente vencer tudo isso, né? Essas perguntas são exatamente para quê? Para que a gente se examine, né? Conseguimos nos examinar para saber, né, se nós temos alguma dificuldade com Nossa Senhora e como que nós podemos vencer essas dificuldades, né? Quem tem dificuldades também, como nós colocamos aí na tela, né, de seguir a sua quaresma, talvez temos dificuldade em sermos pessoas perseverantes, né? Até começamos algum propósito aí na quaresma e não demos continuidade, né? Quem tem dificuldade de se aproximar de Nossa Senhora, todas essas questões que pode ser aí fruto, né, como nós falamos também, desta questão desse trauma familiar, né? Eu queria colocar aqui então um pouco para vocês também, né? Talvez existe aí algumas objeções, alguns questionamentos. Hélio, mas você não me conhece, né? Você não sabe da minha vida, você não conhece a minha história, então você não pode me ajudar, não é? Então, às vezes a gente tem esse pensamento. Olha, por um lado isso é verdade, né? Se você não se abrir, nem eu, nem ninguém pode te ajudar. Enquanto a gente ficar com os olhos voltados para a nossa vida, achando que nós somos a única pessoa do mundo que está passando por um sofrimento, um problema, uma realidade, de fato ninguém poderá te ajudar, né? Eu não posso te ajudar e ninguém pode te ajudar. Então, o primeiro passo para a gente ser ajudado, né, em primeiro lugar, o quê? É entender que eu preciso querer, né, e me abrir também para que assim eu consiga ser ajudado, né? Então, se nós continuarmos pensando desta forma, né, que só eu passo por luta, só eu passo por dificuldade, só eu passo por esse tipo de problema, né? Então, de fato, ninguém poderá te ajudar, né? Então, para isso, entrega-se, né? Abre o seu coração e talvez esta aula já seja aí, né, o início desta ajuda que nós estamos precisando, né? Para assim vencer essas mesmas dificuldades. Queria pedir para vocês agora também, nesse momento, né? Coloca para mim aí de onde você está falando, né? Interagir um pouco com você que está aí do outro lado da tela, de onde você fala, qual o estado que você está falando, qual o país que você está falando, quem aí já me conhece, né? Ou quem está aqui pela primeira vez, coloca aí também, né? Se você já foi de alguma forma, né, beneficiado pelo meu apostolado, por uma pregação, coloca aí pra gente, isso é muito importante, principalmente se você já faz parte da Escola da Imaculada, coloca aí nos comentários, isso é importante para quem está chegando agora, né, que às vezes está ali meio inseguro, quem é esse rapaz, o que ele está falando, e aí você que já está aqui mais tempo, você que já é aluno, né, então o seu testemunho agora, o teu comentário pode ajudar essa pessoa a se sentir mais, vamos dizer assim, à vontade, né, para abrir o coração e acolher tudo aquilo que vai ser entregue, né, durante esses 3 dias aí da nossa aula, tá?
Um pouquinho aí, brevemente, muita gente que talvez esteja chegando aí que não conhecia o Hélio Maria, então uma breve história, quem é o Hélio Maria, né? Afinal, quem é o Hélio Maria? Ó, colocamos aí para você, né, uma foto aí da minha família, mas é muito natural as pessoas me perguntarem: ah, Hélio Maria, esse realmente é o seu nome, né? Está lá na certidão Hélio Maria? Não, não está na certidão Hélio Maria, né? Como que isso surgiu? Como que isso aconteceu? Na época ali que eu me converti, eu fiz a consagração pelo Médio São Luís. A rede social que estava em alta naquela época era o Orkut, né? Tem alguém aí que era da época do Orkut? Coloca aí para nós também nos comentários se você pegou essa época. E ali eu fiz minha consagração e sem muita assim, pretensão eu coloquei Hélio Maria, né? E aí acabou que isso pegou, né? E aí graças a Deus, diante dos convites para as pregações, já era assim que aparecia nos cartazes, nos panfletos de divulgação de evento, estava Hélio Maria e graças a Deus, né? A partir daí eu já não era conhecido mais por outro nome, senão Hélio Maria, né? E isso para mim, lógico, eu não tinha esta noção, né, do que hoje de fato representa, né, o Hélio Maria, o peso que isso tem para o Brasil, além do Brasil, mas lá no início eu não tinha esta consciência não, tá? Então, de onde eu vim? Quem é o Hélio? Graças a Deus eu vim de uma família católica, né, e eu tive sempre como referência, né, duas pessoas que foram muito importantes para mim, que foi o meu avô, já falecido, e a minha mãe, né? Então eu vim, graças a Deus, de um lar católico e ali desde muito pequeno eu fui aprendendo, né, a rezar o terço, né? E fui ali aprendendo já através de minha mãe e principalmente através do meu avô, desde muito cedo, ali entre 4 a 5, 6 anos de idade, eu já fui tendo esta catequese, este ensinamento, né, esta aproximação aí com a Virgem Maria, através daquilo que foram a influência do meu avô e a influência do meu pai, né? Ou da minha mãe, melhor dizendo. Então veja que durante esse período, né, nem sempre a minha vida foi assim, porque às vezes as pessoas falam: ah, mas para você talvez sempre foi tudo muito fácil, cresceu na igreja. Houve um período também de revolta, né, onde eu me afastei e já não rezava mais, já não ia mais à missa, e aí foi quando vieram as amizades, né, as más companhias, e como diz São Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então estamos colocando aí, ó, nós erramos ali, é 1 Coríntios 15, 33, tá? Más companhia corrompe os bons costumes. Então eu fui perdendo aqueles bons costumes que meu avô, minha mãe, né, me havia ensinado. E aí eu comecei então a andar com pessoas que estavam envolvidas, né, no mundo do crime. Nunca foi meu sonho ser missionário como eu sou hoje, né, de viajar Brasil, além do Brasil evangelizando, né. O meu sonho era cantar rap. Eu cheguei até mesmo a formar um grupo de rap nessa época, né. Então ali uma época de muita revolta, essa parte aí da minha adolescência, onde eu não era muito aceito dentro de casa, sofri algumas rejeições por parte do meu irmão mais velho, e tudo isso também foi fazendo com que o meu coração se trancasse e eu me tornasse então ali um jovem já revoltado, né? Cheguei em um nível tão grande de até mesmo esconder arma dentro de casa, andando com pessoas, né, que tinham cometido homicídio, né, pessoas que estavam realmente aí no mundo do crime, né, sendo realmente usado, né, pelo espírito do mal, poderíamos assim dizer, né? Então eu passei também por essas experiências, né? E aí quando tudo parecia perdido para mim, é quando minha mãe então pede, né, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e aí eu tenho a minha experiência com Deus, né? Através da intercessão de Nossa Senhora. E aí, graças a Deus, logo muito cedo, eu já me consagrei, eu me converti lá em 2004, então 2006 eu já fiz a minha escravidão de amor, a minha consagração total a Nossa Senhora,
pelo método de São Luís, né? E aí eu comecei a estudar sobre Nossa Senhora, por quê? Porque eu vivi uma realidade que talvez muitos dos senhores já viveram, né? Meu pai, ele é protestante, e quando eu vivia no mundão, aí perdido, meu pai nunca me falou de Deus, nunca sentou comigo para explicar as escrituras, né? Ou tentar me mostrar que eu estava no caminho errado. Mas uma vez que eu me converti ao catolicismo, né? Aí meu pai meio que se revoltou contra mim, dizendo que eu era adorador de imagem, que eu não iria para o céu, né? Que Nossa Senhora não existia, que isso era uma invenção da fé católica, que eu estava colocando, né, a Virgem Maria no lugar de Deus, e aí eu não tinha nenhum embasamento de fé, né? Ali no início da minha caminhada, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, esse lado doutrinário, dogmático, do que a igreja ensina em relação à Virgem Maria, e até mesmo confesso que por um bom tempo, né, nesses momentos aí, eu até acabei, assim, sabe, concordando com meu pai em certos sentidos, porque isso era fruto de uma falta de conhecimento, né? A falta do estudo, a falta de, sabe, de conhecer aquilo que a igreja nos fala em relação, né, a Nossa Senhora. Então, eu passei, sim, por essa experiência, né? Então, já quero colocar isso porque eu sei que isso é uma objeção. Muita gente fala, mas eu não preciso de conhecimento, né? O que eu preciso é outra coisa, o que vai resolver o meu problema não é reconhecimento, né? O que eu preciso aí para resolver o meu problema é um casamento, eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, né? Então, mas o conhecimento, ele é fundamental, né? Porque já dizia Oséias 4:6, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, as pessoas, elas se perdem, as pessoas sofrem exatamente por não terem conhecimento, né? Porque o conhecimento me proporciona ter experiência com Deus. Se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem comigo, não estará bem no casamento, não estará bem no emprego. Pode ter dinheiro, né? Mas se não estamos bem com Deus e conosco mesmo, né? De nada vai nos adiantar, né? Esse dinheiro você vai torrar ele do dia para a noite, né? Na gandaia, nas festanças da vida, naquilo que o mundo nos proporciona. E aí, quando você menos espera, já está lá de novo, né? Nesse sofrimento, enfim, né? Nas decadências da vida. Então, o conhecimento, ele é fundamental para nós, né? E aí foi quando eu tive, então, uma ideia, né? Qual foi a minha ideia? Eu tinha uma ideia de ou concordar com o meu pai ou parar para estudar, ver o que a igreja realmente falava, né? Sobre Nossa Senhora, sobre essas verdades de fé aí que o meu pai, então, me questionava. E foi quando eu comecei a estudar sobre Nossa Senhora e, a primeiro momento, comecei a estudar até como, vamos dizer assim, né, mais por uma curiosidade, né? E eu comecei a estudar ali sobre a Virgem Maria, mas o estudo da Mariologia é algo que ganhou meu coração, né? Tanto que hoje, graças a Deus, a misericórdia de Deus, eu sou conhecido como Hélio Maria, viajando o Brasil inteiro, além do Brasil, graças a Deus, principalmente para falar sobre Nossa Senhora, né? Então são mais, aí eu estou com 19 anos de caminhada, são 18 anos estudando sobre a Virgem Maria. E aí comecei a estudar, e aí já na minha primeira pregação, o pessoal via que eu tinha um certo conhecimento, né? Que eu tinha adquirido aí através do estudo sobre Nossa Senhora, então isso potencializou ainda mais, né? O meu ministério, o meu apostolado. E aí também naquela época foi quando caiu, existia um site chamado Download de Pregações Católicas e minhas pregações foram parar também nesse site e graças a Deus mais pessoas começaram a ter contato com o Hélio Maria, né? Com as minhas pregações, aí foram surgindo também muito mais convites, né? Para que eu pudesse pregar, viajar, enfim, né? Só para que vocês tenham uma noção do percurso que nós percorremos, né? Para chegar aqui, para estar aqui no dia de hoje, né? E aí eu quero colocar para vocês, né? Então, por que hoje nós estamos aqui, né? Eu me baseio muito em um santo, que é São Maximiliano Maria Kolbe, um grande santo que era extremamente mariano. E São Maximiliano Maria Kolbe, ele tinha um lema de vida que era conquistar o mundo para Cristo por meio da Imaculada.
E na época, São Maximiliano usou daquilo que ele tinha, né? As ferramentas que ele tinha. Então ele usou de quê? De jornais, de revista. Era isso que ele tinha na época, era a ferramenta que ele tinha para poder conquistar o mundo para Cristo por meio da Imaculada. E hoje, né, baseado nesse santo, eu uso também desta grande ferramenta que nós temos, que é a internet, não é? Veja, na Escola da Imaculada nós temos alunos, né, no Brasil, mas também temos alunos dos Estados Unidos, do Reino Unido, né, de tantos outros lugares, né, que estão ali. Olha o poder que tem aí a internet. Então hoje eu uso a internet ao meu favor, né, ao teu favor, que está aqui participando desta Semana Mariana, e também ao favor de Nossa Senhora, para que o máximo de pessoas sejam aí, né, tocadas, atingidas, tá bom? Então, isso aí fica para nós, né, esta grande riqueza que é a gente ter essa experiência aí com Nossa Senhora. Só para concluir, a importância de você estar aqui comigo também, né, durante esses 3 dias, tá? Gostaria de pedir para que você fizesse um compromisso agora, não é comigo, né, mas é com a própria Virgem Maria, de que você vai perseverar, de que você vai estar aqui durante essas 3 aulas, que você vai se dedicar, que você vai lutar, né, talvez aí contra a inconstância de sempre começar algo e não terminar. Veja, são apenas 3 dias, né? Então faça esse compromisso com Nossa Senhora de estar aqui para você não perder, né, tudo aquilo que vai ser entregue para nós durante esses nossos 3 dias de aula, né? Estudar é importante, tá? Tem uma fala que eu gosto muito do servo de Deus, o Padre Júlio Maria, que diz que a primeira resolução de toda a alma que quer honrar Nossa Senhora deve ser não somente amá-la, mas antes de tudo estudá-la. Então o estudo ele é importante até para que eu possa de fato viver uma verdadeira devoção, né? Para honrar Nossa Senhora, devemos não somente amá-la, ficar na devoção no âmbito sentimental, né? É preciso o estudo, né? Uma devoção mais enraizada, né? Mais pé no chão, né? Solidificada no ensinamento da igreja. E aí quando tocarem lá baterem na tua porta falando mal de Nossa Senhora, isso não vai fazer com que você, né, se perca, né, da devoção ou rejeite a Virgem Maria e não aceite mais ela como sua mãe, que isso seria uma grande tristeza, né? Agora, sem muito delonga, vamos lá então para o conteúdo, né, da nossa aula. Qual é o tema aí da nossa aula, né? O conteúdo da nossa aula tá aí passando para você, olha aí, ó. Nossa Senhora na Quaresma. Como que foi aí, Hélio Maria, para Nossa Senhora, né, dentro da Quaresma, né? Veja bem, o Evangelho fala... primeiro vamos explicar algumas coisas para depois a gente colocando Nossa Senhora, né, dentro dessa questão. A Quaresma ela está baseada no quê, né? A Quaresma é um período de deserto, de provação, mas a Quaresma é também um tempo forte de conversão, né? A igreja nos convida durante esses 40 dias, né, a viver o quê? A esmola, o jejum e a oração, né? É um momento que a gente precisa se converter mais, né? E esses 40 dias da Quaresma está baseada, né, por exemplo, nos 40 anos, né, nos 40 anos da travessia, ali quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, né, aquela travessia do deserto, e também os 40 dias de Jesus no deserto, né? Então esses 40 dias que Jesus passa no deserto, onde ele foi tentado também ali pelo demônio, né? Então a gente vê que a Quaresma é muito natural. Às vezes a gente vê o povo dizendo assim, na Quaresma parece que tem mais provação, mais combate, não é? Então, entender isto, qual é o propósito, né, até mesmo aí da Quaresma em si, né? É esse propósito de conversão, de voltar para Deus. Não que a gente deve nos converter ou rezar, jejuar, dar esmola, né?
exercer a virtude da caridade somente na quaresma, e aí acabou a quaresma, pronto, eu não rezo mais, né? Não é assim que funciona, tá? Não é isso que Nossa Senhora quer nos ensinar nessa quaresma. Ela quer nos ensinar a continuar lutando contra a tentação, mesmo quando passar o período da quaresma, né? Ela quer nos levar a amar a Deus, não somente nesse período também da quaresma, né? Mas durante todo o resto de vida que nós teremos, né? Aí não sei quantos anos nós temos de vida, mas ela quer nos acompanhar durante todo esse período, né? Então a quaresma, a igreja traz um ensinamento muito bonito em relação a tudo isto, né? E veja que na quaresma, né, na tentação de Jesus, nós temos aqui alguns pontos que eu queria trazer, né, para os senhores. Veja, Jesus ele é tentado, né? Jesus está aqui, ó, Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio, né? Então veja bem, Jesus ele é tentado pelo diabo, né? Pelo demônio. As Sagradas Escrituras não falam especificamente, né, que Nossa Senhora esteve no deserto, ali ela é tentada pelo diabo. Olha que forte isso, né? Não existe isso escrito, né? Nem aqui na Sagrada Escritura, nem na vida dos santos. Lógico que Nossa Senhora teve lutas, provações, dificuldades, mas não se fala de tentação assim como Cristo teve, né? Esse embate de frente com o diabo, né? Isso é muito interessante para nós, né? Porque na última aula nós vamos aprender isso de forma melhor, que Nossa Senhora é o terror dos demônios, né? Diz São Bernardo de Claraval que aonde está a Virgem Maria, ali não está o espírito maligno, né? Então esta inimizade, o diabo odeia a Virgem Maria, o diabo não suporta a Mãe de Deus. Então é importante eu saber disso, né? Se não existe de fato esse embate, né? Como foi a tentação de Jesus, né? Porque isso mostra para nós que de fato o demônio não suporta a Mãe de Deus. O demônio não quer nem chegar perto da Virgem Maria. Lógico, fica tranquilo, nós vamos explicar isso melhor no último dia, né? No último dia nós vamos explicar melhor como que isso funciona. Não quer dizer que ela também é mais do que a Deus, né? Não é isso, né? Mas por que o diabo tem tanto ódio da Virgem Maria, né? Poderia já adiantar aqui, mas não, vou deixar os senhores aí na curiosidade, até para que os senhores estejam aqui, né, no nosso último dia, né, que é importante aí, só adiantando para vocês, né, no último dia a gente tem grande surpresa, nós vamos falar melhor, né, dessa escola da Imaculada que eu tenho, né, a oportunidade de você se matricular, enfim, tem muita coisa aí ainda pela frente. Então, não se fala deste embate mesmo, né? Desta tentação, assim como o diabo ali na frente de Nossa Senhora, tentando a Virgem Maria, né? Querendo destruir, né? A Santa Mãe de Deus, né? Enfim, e Jesus ele é conduzido pelo Espírito, ele vai ao deserto, né? Ele é conduzido ali pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É interessante que um dos santos padres da igreja fala, o diabo também não poderia tentar Jesus. Então Jesus vai em direção, né? Jesus vai em direção, né? Um dos santos padres, não me lembro o nome, mas ele diz isso, Jesus incita o diabo a tentá-lo. E ele vai para quê, né? Diz um dos santos padres, né? Ele vai ali meio que, né? Até para vingar isso, né? Essa questão do homem que foi vencido pela tentação, né? Adão e Eva, né? Então agora ele vai, o novo Adão, né? O diabo tentou Adão. Como que o diabo tentou Adão lá no livro de Gênesis? Pelo comer. Então Eva e Adão é pego pelo comer, né? Olha para a fruta, olhando para o fruto proibido, vê que o fruto é muito apropriado, né? Para comer, de um belo aspecto, né? E eles então comem. E como que o diabo agora está tentando o novo Adão? Pelo comer. Se tu és o Filho de Deus, Jesus estava com fome, né? Jesus, no caso aqui, jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se torne pães.
Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então a primeira tentação é isso, né? Seria no âmbito que nós poderíamos chamar os 3 inimigos do homem, né? Essa questão da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como a gente encontra lá em 2 João, né? Na epístola, São João, ele vai falar sobre isso, né? João, deixa eu só ver aqui direitinho para não passar para os senhores errado, é 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Por que isso aqui é interessante, né? A gente entender primeiro isso, para depois a gente falar como que Nossa Senhora pode nos ajudar nessas questões, né? Então, os 3 inimigos do homem, quem seria? A carne, né? A concupiscência da carne, o demônio e o mundo. Porém, o demônio e o mundo são inimigos externos, que atingem, né, e incitam o inimigo interno, que é o quê? A carne, nós mesmos, né? Porém, como diz os santos, esse é o inimigo que nós mais devemos temer, é nós mesmos, né? Ele dizia, os santos falam que o maior inimigo que tem é aquele que mora na própria casa, né? Então, ou seja, somos nós mesmos. Isso por causa da consequência do pecado original, né? Então, a gente vê que toda a tentação diabólica passa por essas 3 realidades. A concupiscência da carne, né? O que é concupiscência da carne, Hélio Maria? Então, é aquela força, aquela inclinação para pecar, né? Então, o catecismo diz que quando Adão e Eva, né, foram feitos de formas imaculadas, estava na sua inocência originária, tinha os dons preternaturais. Então, quando Adão e Eva pecam, quebra uma harmonia que havia no homem. Então, havia uma harmonia entre esse lado humano, né, do corpo, com o lado espiritual, né? Então, tanto o corpo quanto a carne desejava a mesma coisa, né? Depois que o pecado entra no mundo, e diz então o catecismo que quebra esta harmonia. Agora existe uma tensão em nós, né? A nossa carne muitas vezes quer uma coisa, o lado espiritual quer outra, né? Por isso São Paulo vai dizer lá em Romanos, né, capítulo 8, para que nós não possamos viver segundo a carne, os prazeres desordenados da carne, mas devemos viver segundo o Espírito. Por isso São Paulo também em Romanos lamenta, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, né? Porque o pecado deixou em nós consequências, e essas consequências nós chamamos de concupiscência da carne, né? Que São João está falando. Então veja, o primeiro momento é o comer, né? A concupiscência. Por que a igreja propõe o jejum? O jejum vai combater isto, né? Porque dentro dessa questão da concupiscência entra o quê? O pecado da gula, né? E um pecado capital vai levando o outro. Os santos padres falam que o primeiro filhote da gula, por exemplo, é a luxúria, né? Luxúria não é viver no luxo, né? Mas é o quê? Os prazeres desordenados da carne no sentido da sexualidade, enfim, essas questões, né? Então, um pecado vai nos levando ao outro, né? Então, jejuar, fazer o jejum, né? A mortificação, no sentido de dominar o que sua carne está querendo, né? O que sua carne pede. E veja que Nossa Senhora nos pede muito isso, né? Se a gente prestar atenção nas aparições, quantas vezes Nossa Senhora nos pede nas suas aparições para a gente fazer jejum, para a gente fazer penitência. Por quê? Porque Nossa Senhora sabe que a humanidade é ferida nessas questões que nós estamos trazendo aqui, né? Que nós somos feridos aqui, que nós trazemos hoje em nós, né? Não, Jesus não teve, a Virgem Maria não teve concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? Essa questão da soberba, porque eles eram santos, imaculados, né? Puro, né? E isso entra a partir da desobediência de Adão e Eva, né? Então isso é frutos do pecado, né? Que nós carregamos e que agora nós vamos ter que lutar contra isso até o final da nossa vida. Por isso eu estou falando que Nossa Senhora quer nos ensinar algo, né? Aqui nessa Semana Mariana, para que a gente não viva isso somente dentro da Quaresma, mas para que a gente possa levar isso durante toda, né, a nossa vida, tá bom? Então veja, tentou Jesus pelo comer. Depois, olha aqui, ó, versículo
5, né? Mateus capítulo 4, versículo 5. O demônio transportou a cidade santa, colocando num ponto mais alto do templo e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito e eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucar o teu pé em alguma pedra. Ou seja, a soberba. Nos dê demonstração de poder, me mostra do que você é capaz, né? Que é o que acontece também lá com Adão e Eva, né? O que aconteceu com Adão e Eva? Aconteceu que o que o diabo disse para Eva, né? É verdade que vocês não podem comer dos frutos, né? Generaliza, põe todos logo, né? Isso aí está em Gênesis 3. A mulher vai dizer, não, nós podemos comer dos frutos das árvores que há no jardim, mas somente um único fruto, uma única árvore nós não podemos tocar, porque no dia em que desse fruto comermos, nós morreremos. O demônio vai dizer assim, não é bem assim, né? Então, cuidado com essa expressão, né? Que às vezes a gente escuta aí, não é bem assim. O primeiro que falou não é bem assim foi a serpente, hein? A igreja diz isso, mas não é bem assim, eu acho, não existe isso. Cuidado com esse não é bem assim, tá? E aí veja, né? No dia que vocês, Deus bem sabe, conclui a serpente dizendo, Deus bem sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e vós serão como Deus. Olha aí, a soberba da vida, quer ser como Deus, né? O que é a soberba? É o homem excluir Deus, né? Eu sou o Deus de mim mesmo, né? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, né? Então aí veja que o demônio também tenta, né? Na tentação de Jesus também está esta realidade, né? Depois, no versículo 8, olha, o demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os seus reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe, eu te darei tudo isso se prostrares-te diante de mim e me adorares. Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então aqui seria a concupiscência dos olhos, né? Então o demônio leva Jesus a um monte alto, mostra o reino, né? Todo o reino deste mundo, toda a sua glória e diz, olha, tudo isso pode ser teu, né? Pode ser teu se você me adorar. Então aqui é a concupiscência dos olhos, né? Eva primeiro, ela olha para o fruto. O texto diz isso lá em Gênesis 3. Olhando, fitando o olhar, ela vê que o fruto tem um belo aspecto e que é muito apropriado para comer. Então, muita coisa nasce dos olhos, a curiosidade, né? Não se deseja aquilo que não vê. Sabe aquele ditado popular, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, muita coisa nasce pelo olhar, a inveja nasce pelo olhar, o roubo, né? Primeiro a pessoa olhou e ao ficar olhando, ela começa a desejar e ela começa a querer possuir o que não é dela. Então essas três realidades, veja, aconteceu lá atrás, em Adão e Eva, né? Pego pelo comer, pego, né? Pelo olhar, a concupiscência dos olhos e a soberba, queriam ser como Deus. Isso se repete na tentação com Jesus, lógico, Jesus venceu todas elas, né? E isso até hoje, se a gente parar para pensar, é assim que o diabo nos tenta, até hoje, né? Então, para essas três tentações, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, a igreja nos propõe como remédio três realidades, né? Quais são as três realidades? Seria o quê? A realidade, né, do jejum. O jejum tem esta questão, né, de mortificar a concupiscência da carne. Tem também, né, a questão da esmola. A esmola seria o remédio contra essa questão do querer possuir muito, não é? Então, você ser desapegado, né, das coisas. Através do que? Doação, doando as coisas, né? Vivendo o desapego, né, das coisas. E a oração se vence a soberba, né?
Então veja, o que isso tem a ver, Hélio Maria, depois de ter entendido isso, né? O que isso tem a ver com Nossa Senhora? Mesmo que Nossa Senhora fosse imaculada, como Jesus é imaculado e Jesus ainda muito mais porque é Deus e Nossa Senhora não é uma deusa, né? Veja, Jesus fez jejum. Agora eu te pergunto, Deus precisava jejuar? Jesus fez jejum e não foi um dia não, 40 dias e 40 noites, né? Por que Jesus, sendo Deus, não tendo necessidade disto, né? Porque não tinha concupiscência da carne, não tinha essas realidades em si, por que ele jejuou? Né? Para nos mostrar a importância do jejum. Então, o jejum, Jesus, né, não só jejuou durante 40 dias e 40 noites, mas ali ele também estava rezando. Né? Então, a oração, olha que bonito. E Nossa Senhora, embora também não tinha tido concupiscência da carne, ela também vive essas realidades, né? Nossa Senhora, os santos falam que tinha uma vida completamente mortificada. Ela fazia muita mortificação, né? Fazia muita coisa para agradar a Deus, né? Atos da sua entrega, né? Como, por exemplo, essa parte da esmola, né? Que a gente pode também traduzir como a caridade, né? Porque, veja, esses três são os remédios propostos no período da quaresma, nós temos ainda como remédio também três realidades. Quais seriam essas três realidades, né? São os três conselhos evangélicos, né? Que seria o quê? A obediência, a castidade e a pobreza, né? Tem esses três votos, votos de pobreza, obediência e castidade. Seria também uma espécie de remédio, né? Contra essas três tentações, né? E é interessante, eu quero trazer aqui para os senhores uma meditação de Santo Afonso, né? Então tá aqui, ó, esse livro, né? O Glórias de Maria, ó. O Glórias de Maria traz uma meditação muito bonita que Nossa Senhora ela teria feito voto de pobreza, olha aí, ó. Então Nossa Senhora viveu esse desapego, né? E por que é importante olhar isso aqui? Santo Afonso coloca como uma virtude. E a verdadeira devoção consiste no quê? Na imitação das virtudes de Nossa Senhora. Então, se eu falo que sou devoto da Virgem Maria e não imito as virtudes dela, eu não sou um devoto, não é? E olha que interessante, então ela haveria feito voto de pobreza, né? A exemplo de Jesus, que como diz São Paulo, de rico que era, se fez pobre, Nossa Senhora, como a mais perfeita discípula, ela já vivia isso também na sua alma. E olha que interessante que vai dizer aqui Santo Afonso, olha, com a herança de seus pais, teria ela podido viver folgadamente, como prova São Pedro. Preferiu, no entanto, ser pobre, muito pouco reservando para si, e o mais, olha aí, distribuindo em esmola ao templo e aos pobres. Olha aí, Nossa Senhora viveu uma realidade que ainda não se vivia, né? Talvez. Não era isso, não era proposto aí, não tinha quaresma naquela época, não é? E ela já vivia esta questão do quê? Da esmola. Olha que bonito. Afirma muitos autores que a Virgem Maria fez voto de pobreza. De fato, numa revelação à Santa Brígida, nós lemos, né? O que Nossa Senhora disse para ela, olha só. Desde o começo prometi a meu Senhor nada possuir neste mundo. Então Nossa Senhora, ela vivia esse desapego, né? Nessa questão da concupiscência dos olhos, olha, o que o diabo fez com Jesus? Vamos relembrar aqui? Mostrou todo o mundo, né? Toda a glória do mundo e disse, olha, tudo isso pode ser teu se você se prostrar diante de mim e me adorar. Quantas pessoas nesta vida, neste mundo, se consagram ao demônio para ter dinheiro, para ter poder, para ter fama? Eclesiástico 10:10. Nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que ama chega até vender a sua própria alma. Nossa Senhora não é pega por isto. Por quê? Havia feito voto de pobreza e ela revela a Santa Brígida, olha, desde o começo prometi a meu Senhor nada possuir neste mundo. Aliás, nada mais nesta vida atraía o coração de Nossa Senhora.
Porque o tesouro dela, ela ajuntava tesouro, não nesta vida, como dizia Jesus, não ajuntais para vós, não ajunteis tesouros, né? Aqui onde a traça corrói, onde os ladrões podem roubar, ajuntai para vós tesouros no céu. Então, ela nada mais queria nesta vida, porque ela já tinha tudo. Ela tinha encontrado Deus, Deus estava no ventre dela, Deus foi gerado no ventre dela, foi cuidado por ela, amamentado por ela. O que mais Nossa Senhora queria? Nada mais nesta vida atraía o coração dela, não é? E o que mais? Olha aqui, ó. Não devia certamente ter poucos valores os presentes dos reis magos. Vocês lembram? Jesus nasce, os reis magos levaram o quê? Ouro, incenso e mirra. Santo Afonso está dizendo aqui, né? Não devia certamente ter poucos valores esses presentes, não é verdade? Aí ele diz assim, olha, fei-lo, porém, a senhora repartir com os pobres pelas mãos de São José, conforme atesta Santo Antonino. Então veja, o que Nossa Senhora fez com aqueles presentes? O ouro, incenso e mirra. Segundo Santo Antonino, Nossa Senhora fez, né, pediu para que São José doasse aos pobres. Olha aí, a Virgem Maria e São José vivendo esta questão do quê? Do desapego e exercendo a caridade através do quê? Da esmola, não é? De ajudar o necessitado, de ajudar aqueles que precisam, né? E aí ele fala aqui ainda mais, ó, que os contribuiu imediatamente, provando a oferta que trouxe da apresentação no templo. Ele fala, olha, seria mais ou menos assim, tem razão o que o santo está dizendo. Como nós temos a prova de que Nossa Senhora doou, né, deu como esmola os presentes. Santo Afonso está dizendo que o que nos prova isto, a prova é a oferta que eles trouxeram na apresentação do menino Jesus. Quem era rico, quem tinha dinheiro, quem tinha posse. Na apresentação do filho no templo era oferecido um cordeiro. O cordeiro era a oferenda dos ricos, de quem tinha posse. Quem não tinha posse, quem era mais simples, pobre, oferecia, né, ou 2 pares de rolinha ou de pombos. E foi exatamente esta oferta que foi oferecida quando Jesus Cristo foi apresentado no templo. Não poderia a Virgem ter comprado, por exemplo, com ouro, não é? Um cordeiro? Por que ofereceram, então, a oferenda dos pobres e não de quem tinha posse? Santo Afonso está dizendo, isso nos prova que, de fato, ela fez voto de pobreza, junto com São José, e que os presentes mandou dar para os pobres em esmola, né? Então isso de uma certa forma nos mostra que o que nós estamos falando, né, é a mais pura verdade. Ela ainda disse a Santa Brígida o seguinte, o que possuía, disse a Santíssima Virgem, a Santa Brígida, dei aos pobres e guardei o indispensável para vestir e comer. Então, Nossa Senhora vivia com o que era necessário, né? Então, Nossa Senhora viveu esse desapego, gente. Veja, se nós compreendêssemos isso, não existiria fome no mundo, né? Existe fome no mundo porque muitos têm, né, têm mais do que precisa e não exercem a virtude da caridade, né? Tem gente morrendo de frio porque nos nossos guarda-roupa tem lá sei lá, um monte de blusa de frio, né? Inclusive São João Crisóstomo chega a dizer, aquele irmão que está andando na rua descalço, porque isso aqui é uma fala de São João Crisóstomo, porque nós roubamos ele. O sapato dele talvez está lá, né? Temos uma sapateira imensa de tantos sapatos, chinelo que nós nem sequer usamos, né? Então a quaresma vem nos provocar isso, é tempo de conversão, mudança, de desapegar, né? Vai muito mais apenas do que 40 dias não comer chocolate, do que todas as sextas-feiras na quaresma não vou comer nenhum tipo de carne, vai muito mais além disso.
Qual é a finalidade do jejum, né? Eu lembro que uma vez, no início da caminhada, a gente faz muita loucura, né? Então eu fiz 3 dias de jejum. Imagina 3 dias de jejum só a pão e líquido, né? A barriga dói, gente, começa a roncar. E eu ficava pensando, meu Deus, eu tô um dia só sem comer. Imagina quem tá 3 dias, uma semana. Então os Santos Padres explicam, uma das finalidades do jejum é isso. Fazer eu lembrar do necessitado. Você fica aí 2, 3, 4, sei lá, um dia sem comer, começa a doer a cabeça. E aquele que está doendo a cabeça, o estômago, não é? Então veja que o jejum tem que ter esta finalidade, né? Então Nossa Senhora, ela tinha esta sensibilidade de ajudar, de socorrer o necessitado, né? De viver essa questão aí da pobreza. Eu quis trazer para os senhores, porque talvez os senhores nunca ouviram falar disso. Então essas virtudes, né, como a virtude da caridade que Nossa Senhora nos pede, ela também exercitou isto. Ela não somente nos pede como mãe, mas ela viveu isto como Jesus também viveu isto, né? Deus faz isso para nos dar o exemplo e também a sua mãe faz isso para nos dar o exemplo. E se a quaresma é um período de conversão, onde a gente precisa se converter, mudar de fato de vida, né? Tem tudo a ver também com as mensagens de Nossa Senhora. O que a Virgem Maria mais espera de nós? A nossa conversão. Tem um dado interessante na aparição de Fátima que talvez muitos de nós não percebemos. Algumas pessoas doentes, enfermas, chegou para a irmã Lúcia, que ainda era uma menina nessa época, e disse, olha, fala para Nossa Senhora nos curar. Irmã Lúcia, na aparição, disse à Virgem Maria, olha, Senhora, algumas pessoas enfermas estão pedindo para ser curada, a Senhora vai curá-los? Olha a resposta da Virgem Maria, não é? Olha a resposta dela, ela disse, é necessário que primeiro se converta. Nossa Senhora não quer alcançar do coração de Jesus somente uma graça temporal. Ser curado de uma enfermidade, isso é bom. Não estou dizendo que isso é ruim. Mas eu fui curado de uma doença, ainda não estou salvo. Do que nos adianta ser curado de uma doença e no final não se salvar? Ser condenado eternamente. Do que adiantou? Então Nossa Senhora, ela está preocupada em nos conceder graças, não meramente graças temporais, ou seja, graça ligada a este tempo, mas uma graça atemporal, né? Que se diz em relação à eternidade, à salvação da nossa alma. Quando Jesus curava alguém, Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou. Não é? Ele não toca somente no corpo, mas ele toca na alma. Então a gente precisa aprender isto. O jejum, a penitência, a oração vai nos ajudando a desapegar um pouco mais desse mundo. Entender que nós estamos aqui de passagem e que o tempo que nós temos de vida é o tempo da misericórdia de Deus para definir onde nós queremos passar a nossa eternidade. E lutar para que no final da nossa vida nós conseguimos, né, chegar ao objetivo que é o quê? Contemplar Deus face a face, se salvar, né? Viver no céu, no colo da Virgem Maria. Então olha que interessante, a preocupação dela em nos converter. E se a quaresma é um tempo de conversão, não é? E a Virgem Maria tem essa preocupação em que os seus filhos se convertam porque ela não quer nos ver privado do paraíso, imagina então o quanto Nossa Senhora pode nos ajudar no período da quaresma. Outra coisa que ela disse em Fátima, pare de ofender o meu filho. Olha aí, ó, que coisa boa, Nossa Senhora. Pare de ofender o meu filho que está tão horrivelmente ultrajado, né? Então Nossa Senhora nos pede isso, mudança de vida, se converta, faça jejum, penitência, rezem o terço, rezem o rosário. Então nas aparições de Nossa Senhora nos é pedido essas 3 realidades, entende? A realidade do jejum, do desapego, né? Da vida de oração,
da conversão, da mudança de vida. Então Nossa Senhora nos pede muito isso, né? E aí quando eu rezava, até mesmo para preparar esta aula, eu ficava pensando, por que não se acha tanto inscrito de Nossa Senhora dentro da Quaresma, né? Mas aí eu ficava pensando, meu Deus, como será que foi a Quaresma, né? Para Nossa Senhora, esse período em que Jesus ficou 40 dias no deserto. Veja, é o início da vida pública de Jesus. Jesus, antes de começar a pregar, olha só, ele se preparou durante 30 anos, vivendo de forma oculta, debaixo dos olhos de Nossa Senhora e de São José. Depois Jesus, ele vai e fazer jejum durante 40 dias e 40 noites, em jejum, em oração, para iniciar a sua vida pública, para começar a pregar o reino, falar do Pai, realizar os milagres, os prodígios que Jesus realizou. Então, ou seja, foi a primeira saída de Jesus de casa, não é? Em que sentido? Sem os pais, né? Lógico, com exceção, nós temos algo aí, a perda de Jesus, que nós vamos tocar neste assunto amanhã, quando a gente falar de Nossa Senhora no deserto espiritual, né? Nós vamos falar desta aridez, de não sentir a presença de Deus, e o santo nos ensina que essa perda de Jesus foi uma espécie de aridez, né? De deserto, onde Nossa Senhora padece sem ter a presença ali física do filho dela, né? Mas lógico, isso é um assunto para a aula de amanhã. Então veja, né? Quem é pai, quem é mãe que está aqui me ouvindo, né? Se você tem um filho, uma filha, a primeira vez que esse filho, essa filha vai dormir longe de casa, né? A preocupação que nós temos, antes de dormir você fica pensando, será que ele está bem? Será que ela está bem? Será que está tudo certo por lá, né? Será que aconteceu alguma coisa com ele, com ela, né? Então imagina os 40 dias como que ficou o coração de Nossa Senhora. Né? Como que será que estará lá meu filho, né, agora? E as mães, elas sentem, não é? Quando algo acontece com os filhos. Eu lembro, minha mãe um dia lavando roupa, era um dia de domingo, 3 horas da tarde. Minha mãe falou, nossa, me deu um aperto no coração, eu estou inquieta aqui. Então aí parou, vou rezar, fui rezar. E nisso meus irmãos tinham saído. Nesse exato momento, 3 horas da tarde, foi o horário que o meu irmão sofreu um acidente. Minha mãe sentiu aquilo, né? Então, quantas mães sentem aquilo que se passa pelos filhos? Então, Nossa Senhora muito provavelmente sentiu, né? Quando a gente fala, por exemplo, da compaixão da Virgem Maria, já trouxe isso em várias aulas da Semana Mariana. Os alunos da Escola da Imaculada já ouviram muito sobre isso, tem aulas lá especificamente só sobre isso, que o que Jesus sofria no corpo, a Virgem Maria sofria na alma, porque ela é a mãe, não é? Então imagina, Nossa Senhora passou esses 40 dias também em profunda oração, rezando pelo seu filho, lógico, mesmo ele sendo Deus, não é? Ela mesmo assim rezou por Jesus, né? Ela acompanhou Jesus, não fisicamente, mas Nossa Senhora acompanha Jesus espiritualmente. Mesmo Jesus sendo Deus, não dependendo da Virgem Maria, como a dependência que nós temos dela. Mas lembra no filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, não é? Jesus cai, quando Jesus cai, para quem ele olha? Para ela. O olhar da mãe, mesmo ele sendo Deus, o fortalece. Então eu preciso também convidar Nossa Senhora para caminhar comigo durante esses 40 dias. Por isso eu fico muito feliz em ver que de uns anos para cá, né, o Espírito Santo, a própria Virgem Maria, levantou pessoas tão extraordinárias, pessoas tão maravilhosas como o Instituto Hesed, o Frei Gilson. Quantos de vocês que estão aqui na aula estão acordando de madrugada para rezar o rosário? Olha que bonito. Veja que de um tempo para cá, da pandemia para cá, Nossa Senhora tem nos auxiliado nas nossas quaresmas. Você está acordando de madrugada não é simplesmente porque o Frei Gilson fez um convite,
o Instituto Hesed fez um convite, olha, nós vamos rezar o rosário durante os 40 dias da quaresma, 4 horas da manhã. Não existe algo muito maior por isso, atrás disso, né? É Nossa Senhora nos conduzindo dentro da quaresma e por isso a gente tem visto que graças, né? Lógico, estou falando de Instituto Hesed, Frei Gils, mas muito mais outras pessoas também estão rezando de madrugada, novas comunidades, grupos mais pequenos que não são reconhecidos, que não têm talvez o alcance que um Frei Gilson tem, que o Instituto Hesed tem, mas que está ali, né, rezando. Então veja Nossa Senhora nos acompanhando nessas quaresmas. E por isso a gente tem vivido a quaresma de forma melhor. Né? Quantos testemunhos, eu acompanho também, né? Ora rezo com o Instituto Hesed, ora rezo com o Frei Gilson, né? Uma hora eu estou com um, uma vez estou com outro, porque eu gosto dos dois, né? Gosto dos dois. Então veja, eu percebo os testemunhos, né, que vão chegando, pessoas que mudaram de vida, veja, através do rosário recitado ali durante a quaresma, né? As pessoas dizem, olha, foi minha melhor quaresma. Não que não teve luta, mas por que tiveram força para continuar? Porque Nossa Senhora acompanhou o seu filho primogênito, Jesus. E ela que acompanha os seus outros filhos, que é cada um de nós, também nesse período quaresmal. É bonito, a igreja diz que Nossa Senhora não está no céu descansando. Nossa Senhora trabalha lá no céu e ela está lá o quê? Intercedendo por mim, intercedendo por você. Está vendo a sua tentação. Então veio a tentação, clama por Nossa Senhora. Mãe, me ajuda, né? Não me deixe cair, não me deixe perecer. E aí Nossa Senhora vai nos ajudando, Nossa Senhora vai nos auxiliando. E assim como ela acompanhou Jesus espiritualmente, nos 40 dias que Jesus passou no deserto, Nossa Senhora quer te acompanhar, Nossa Senhora quer me acompanhar nesse período quaresmal. Quando as coisas ficarem difíceis, já aprendemos, recorra à Virgem Maria. Recorra àquela que é o terror dos demônios e ela vai nos ajudar a vencer as tentações. E aí, para a gente chegar nos finalmente da nossa aula de hoje, veja, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ainda hoje, né, rezando pela manhã, me veio uma inspiração que está aqui no tratado. Olha, esse meu aqui está todo encapadinho, né? Eu tive a graça de pregar em Minas Gerais e lá os irmãos da Fraternidade O Caminho me presenteou com esse tratado aqui, ó, encapado com couro, Nossa Senhora de La Salette aqui, Nossa Senhora, né, aqui atrás também, mas é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E eu rezando, né, por esse momento, como conduzir a aula, como preparar a aula aqui. Você vê, não é uma coisa fácil, não se tem conteúdos disso aí na internet, né? Nesse sentido, Nossa Senhora aqui dentro da quaresma, né? Então foi um desafio, né? A gente preparar essas aulas. Mas veja aqui, ó, no parágrafo 121, Nossa Senhora fala, né, no que consiste esta consagração, né? E é uma consagração, uma das consagrações que mais tem crescido no mundo, é a escravidão de amor. Então, no parágrafo 121, o que consiste esta consagração? Esta devoção consiste, portanto, em nos consagrar inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de que por ela pertencemos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe. O que nós vamos dar à Virgem Maria e a Jesus pelas mãos da Virgem Maria por meio desta consagração? Olha, é preciso dar-lhe o nosso corpo, com todos os membros e sentidos. Olha aí. Você vai entregar o seu corpo com todos os membros e sentidos. Um dos membros é os olhos, né? Então, eu ando vendo, meu olho é consagrado a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora estaria vendo o que eu estou vendo? Nossa Senhora assistiria pornografia, né? Os sentidos, o ouvir. Nossa Senhora ouviria o que eu estou ouvindo, né? A boca, o falar, né? O paladar, enfim, são sentidos.
Então, quando você reza lá na missa, talvez você nunca prestou atenção, né? Uma oração, mas você reza lá, a consagração à Nossa Senhora. Consagro a vós meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, né? Todo o meu ser, tudo que tenho, né? A gente entrega para Nossa Senhora. Então, veja, entender isto, olha que bonito. Olha que remédio para vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. Olha que remédio. Eu entrego o meu corpo com todos os membros e sentidos, eu entrego a Nossa Senhora para mais perfeitamente ser entregue a Jesus. Lógico que nós já somos dele pelo batismo, não é? Nos tornamos templo do Espírito Santo. E aí por isso São Paulo diz que o nosso corpo é sagrado, porque é templo do Espírito Santo. Só que aqui você consagrando, você ratificando isto por meio de Nossa Senhora, um auxílio da graça. Então, deixa eu mortificar os meus olhos. Santo Afonso fala isso, né? Que muita coisa entra pelo olhar. Vai dizer, por exemplo, Santo Antão, basta um olhar impuro para abrir as portas do inferno. Quando São Luís Gonzaga ouviu esta frase, só andava olhando para o chão. Os santos falam que Nossa Senhora tinha uma modéstia no seu olhar. Muitas imagens da Virgem Maria, por exemplo, essa, a cabeça meia baixa, olhos voltados para o chão. Não só a Virgem Maria, como diz Santo Afonso no Tratado da Castidade, Jesus também, por muitas vezes o Evangelho diz, Jesus elevou os olhos, porque Jesus sempre tinha os olhos baixos. Isso é o quê? A mortificação dos olhos, a vã curiosidade, porque muita coisa entra pelo olhar. Jesus diz no Evangelho, se o teu olho está no que é bom, todo o teu corpo está saudável, né? Mas se os nossos olhos estão em treva, todo o nosso corpo estará em treva. Então os olhos é a lâmpada, é a janela da alma. Muita coisa entra pelo olhar, não é? Lógico, né? E aí por isso São Domingos Sávio, pela devoção à Virgem Maria, olha como ele vencia a concupiscência dos olhos. São Domingos Sávio andava olhando para o chão. E um dia falaram, Domingos, por que anda olhando para o chão? Olha que resposta, gente. Um menino de 15 anos. Quero ter os olhos santos para quando chegar no céu contemplar a Virgem Maria, que é a mãe da pureza, né? Então isso é um santo remédio, né? Então, lógico, cuidado, né? Não vai morrer atropelado aí também olhando, né? Mas você tá andando, você percebe, vê de longe, sei lá, tá vindo uma pessoa, um homem sem camisa, uma mulher vestida de uma forma errada, né? Já mortifica os olhos, né? Baixa os olhos. Que tem uma espiritualidade bonita, né? Também os olhos baixos, no sentido de que qualquer hora eu devo me comparecer diante do juízo, do juiz, né? Quando a gente fecha os olhos para esta vida, nós já abrimos diante do tribunal de Cristo para ser julgado pelo juiz. Então, cabisbaixo como um réu, né? Que vai se comparecer diante do seu Deus. Olha que bonito. Então, tem muita espiritualidade, né? Se eu for ficar explicando parte por parte aqui, a nossa aula não acaba nunca. Mas veja, nós vamos entregar o corpo com todos os membros e sentidos, né? Então, quando os meus membros, quando os meus sentidos quiserem me levar ao pecado, pensar, né? Quem faz aí a consagração usa a cadeia, né? A correntinha, lembrar. Essa corrente aqui relembra o que? A minha escravidão de amor. Não, meu corpo com todos os membros. Eu não posso pecar roubando, né? Ou cometendo atos de impureza com a minha própria mão, porque é consagrada a Deus, é consagrada a Nossa Senhora, né? Eu lembro que no início da caminhada, eu tinha 1 ano de caminhada, e aí eu fiquei 1 ano sem namorar, né? Que eu queria primeiro me apaixonar por Deus, estar forte na minha fé, na minha espiritualidade. Depois eu fui namorar, e aí, lógico, fui namorar uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, então não tinha muito discernimento, né? E a menina dizia, olha, você é estranho. Como assim estranho? É, porque meu outro namorado dizia que eu era isso, era aquilo, você não me toca, né? E aí eu falava, traga a Bíblia. Peguei lá 1 Coríntios 6,12, né? O corpo é templo do Espírito Santo e tal. Eu falei, não, minha mão foi feita para louvar a Deus, rezar pelas pessoas, não para a gente ficar pecando, né? Então, seja, mas hoje, pela consagração, minha mão é de Deus, o meu ouvido
é de Nossa Senhora, é de Deus, o meu olhar tem que ser de Deus, né? Então veja que nesse sentido, na espiritualidade mariana, pela consagração, eu vivendo isso, eu tenho uma força para combater a concupiscência da carne, para combater a concupiscência dos olhos, né? E aí mais para frente ele ainda diz assim, olha, primeiro, né, o que nós vamos dar? O nosso corpo com todos os seus membros e sentidos. Segundo, a nossa alma com toda a sua potência. Terceiro, os nossos bens exteriores, que chamamos de fortunas. Seja fortunas presentes ou futuras. Olha aí, você vai dar tudo para Nossa Senhora. Então aqui o desapego, né? Nada mais é meu. Minha casa não é minha, é de Nossa Senhora. O carro, o dinheiro não é meu, é de Nossa Senhora. Então vou vivendo o desapego, né? Nesse sentido. Aí fica muito mais fácil que ajudar o necessitado. Eu sou escravo de Nossa Senhora, eu sou devoto de Nossa Senhora. Eu consagrei a ela os bens também, que nós chamamos de fortuna, os bens naturais. E aí, lógico, aqui São Luís fala, nós entregamos até os tesouros espirituais para ela, para que ela cuide, né? Para que ela preserve, para que ela nos ajude, né? A vencer. Então veja, nesse contexto, Nossa Senhora pode nos ensinar a viver bem a quaresma, mas repito, não somente no período da quaresma, através da consagração, de uma verdadeira devoção, entregando a ela, né, o corpo com todos os membros e sentidos, as fortunas, o que nós temos de material ou espiritual, entregando tudo a ela, vivendo esse desapego, não é? Porque não tem problema nenhum ser rico, tá, gente? Ter posse. Se alguém está aqui, tem uma condição boa, beleza, não tem pecado nisso. O pecado é o quê? O apego excessivo, não é? O dinheiro não vai nos comprar nada. Tem gente que é podre de rico, desculpa a expressão, e no final da vida se trata nos melhores hospitais do mundo, nos médicos mais referentes naquela doença e morre com aquilo. Dinheiro não salva ninguém, né? Então, o pecado é fazer do dinheiro o nosso Deus, né? Não. Então, usar dessas coisas, né, a serviço de Deus, ajudando alguém, né, ajudando o necessitado, ajudando um pobre. Mas eu não gosto de ajudar pobre, eles mentem. Lembra do que dizia São Vicente Paulo, nós vamos ser julgados pela esmola que não demos, e o pedinte vai ser julgado pelo que ele fez com a esmola. Eu quero ajudar de bom coração, né? Agora, se ele usou para outras finalidades, ele vai responder diante de Deus, diante disso. E se eu pude ajudar e não ajudei simplesmente por preconceito, né? Ou porque, sabe, eu sou de igreja, isso aí desculpa a expressão, um drogado, né? Desculpa a expressão, um vagabundo, é isso e aquilo, como muitas vezes nós rotulamos as pessoas e nos julgamos melhor do que elas porque nós estamos na igreja e elas ainda não, né? Então vou ser julgado por isso, né? E aí essa é a contribuição pelo qual Nossa Senhora ela pode nos ajudar. Deixa para mim aí nos comentários o que você achou da nossa aula, né? O que você achou da nossa aula aí de hoje? Se te fez sentido, se vai te ajudar, né? Veja, nós ainda estamos aí, falta muitos dias para terminar a nossa quaresma. É possível colocar tudo isso ainda em prática, tá bom? E aí eu quero deixar então para os senhores um dever de casa. Vamos fazer um dever de casa. Qual seria o nosso dever de casa, né? O nosso dever de casa eu quero colocar como propósito. Já nessa primeira aula, quero convidá-los a rezar o terço. Você vai rezar o terço como um dever de casa, né? Já colocando em prática tudo que nós ouvimos. Nossa Senhora, nesse terço você vai pedir para a Virgem Maria o quê? Para que ela te acompanhe durante essa quaresma. Porque o embate na quaresma, né, tem uma hora que é difícil. Por exemplo, quem está no propósito de acordar de madrugada, chega ali na metade, a gente está cansado, está moído, né? Então, Nossa Senhora, me ajuda, né? Me ajuda. E mesmo dentro da quaresma, se a gente cair por fraqueza, por miséria, Mãe, me ajuda a levantar, né?
Me ajuda a ficar de pé. E aí procurar a confissão, né? Mas não romper com o teu propósito, né? E ir até o fim dessa quaresma, tá bom? Então fica para nós aí esse dever de casa, tá? Eu quero adiantar então, né? Para os senhores, eu espero então os senhores amanhã. Qual vai ser o assunto da aula de amanhã? Amanhã nós vamos falar de Nossa Senhora no deserto espiritual, né? Vocês veem que hoje eu quis usar o texto do Evangelho de São Mateus, vou só relembrar aqui, ó, Mateus capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, muitas vezes, o próprio Espírito Santo nos leva ao deserto. O próprio Deus nos conduz ao deserto. Para que, Hélio Maria? Lá no profeta Oséias, Deus fala que ele nos leva ao deserto para falar ao coração. Então, o deserto, né? Deus nos leva para o deserto, que nós poderíamos chamar o deserto de aridez espiritual, noite escura, desolação espiritual, né? São vários termos em que os santos usam. Como nós podemos vencer o deserto espiritual com o auxílio, com a intercessão de Nossa Senhora. Quer saber? Então amanhã te espero aqui, tá bom? Para que a gente junto possamos assim aprender amanhã como vencer o deserto espiritual, tá bom? Gratidão, meu muito obrigado pela tua presença e quero fazer então a nossa oração final. Vamos pedir à Virgem Maria para que ela nos auxilie, para que ela nos ajude a vencer os nossos pecados. Ela que sempre nos pedem, não é? Para que a gente possa mudar de vida. Como ela disse em Fátima, é necessário que primeiro se converta. Isso tocou muita gente que estava aqui. Talvez você pensou, nossa, por isso eu ainda não recebi a graça que estou pedindo. Mãe, é verdade. Eu preciso primeiro me converter. E assim que a gente se converter, Nossa Senhora alcança de Deus a graça que nós estamos pedindo. Então que a Virgem Maria possa nos auxiliar, nos guardar, nos proteger durante esse período quaresmal. E lógico, durante toda a nossa vida. Mas como nós estamos no período da quaresma, que ela nos ensine a nos preparar bem, porque a quaresma é uma preparação para uma das maiores solenidades, que é o mistério da Páscoa. O Cristo que venceu a morte, a ressurreição de Jesus. Nos ensina então, Mãe, a perseverar nesse período quaresmal, a ser fiel a Deus, a vencer os pecados que até então, Mãe, nós não tínhamos conseguido vencer. Nos ensina a ser perseverante, a viver o desapego das coisas do mundo, Mãe. Nos ensina a sermos caridosos, como a Senhora foi caridosa, Mãe. Nos ensina, Mãe, ter um coração desprendido. Nos ensina, Mãe, enfim, a fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus lhe pague, Deus abençoe e até amanhã, com a graça de Deus.